onde o silêncio fala mais alto que o tempo, onde pedras antigas carregam perguntas que ninguém sabe responder. Espalhados por desertos, montanhas e florestas, existem construções que não foram apenas erguidas. Elas foram reveladas. São marcas deixadas por civilizações que desafiaram a lógica, o peso das rochas e o esquecimento. Pirâmides, túneis, círculos de pedra e desenhos gigantescos visíveis apenas do céu. Tudo isso sobreviveu por milênios sem explicar por completo o porquê de existir. Nesta jornada, não vamos apenas visitar ruínas. Vamos buscar sentido naquilo que talvez nunca tenha sido feito para ser entendido. Marcas na Terra. Os primeiros sinais de civilização. Desde os tempos mais remotos, a humanidade deixou marcas no mundo, não apenas com pedras empilhadas ou monumentos colossais, mas também com desenhos gravados no próprio solo. Esses registros antigos muitas vezes escapam dos olhos de quem caminha sobre eles, mas se revelam em sua totalidade apenas quando vistos do alto. É como se fossem feitos para deuses ou para visitantes vindos de algum lugar acima da atmosfera. Na Inglaterra, uma colina ondulada esconde um dos símbolos mais antigos e intrigantes da arqueologia britânica, o cavalo branco de Uffington. Esculpido com precisão há mais de 3.000 anos, essa figura de 110 metros foi desenhada escavando a vegetação superficial e preenchendo os sulcos com giz branco. De perto, quase nada se entende, mas de longe, ou melhor, do céu, um cavalo estilizado emerge com elegância primitiva. Ninguém sabe com certeza quem o criou, ou por qual motivo. Alguns dizem que era um símbolo tribal, outros acreditam que marcava um local sagrado. Mas o que impressiona mesmo é que, séculos antes da aviação ou da existência de drones, alguém se deu o trabalho de desenhar algo que só poderia ser compreendido do alto. E essa lógica parece se repetir em outras partes do mundo. No deserto do Atacama, no Chile, surge o gigante de Atacama, uma figura humanoide de quase 100 metros, gravada em uma encosta árida e isolada. Com braços abertos, olhos ovais e um corpo esguio, o gigante observa o horizonte há mais de 1000 anos. Pesquisadores associam a figura à cultura Tiwanaku, ou os povos que habitavam o deserto muito antes da chegada dos espanhóis. Para alguns, o gigante era um calendário astronômico, ajustado ao movimento das estrelas. Para outros, talvez fosse algo mais simbólico, uma representação de deuses antigos, ou seres que não pertencem a este mundo. Cruzando o continente americano em direção ao oeste do atual território dos Estados Unidos, no deserto da Califórnia, encontramos os intáglios de Blythe. São figuras enormes, semelhantes às de Nazca, representando humanos, serpentes e animais. Descobertos por acaso na década de 30, eles só podem ser vistos com clareza do alto. Até hoje, seu propósito permanece em debate. O que se sabe é que foram criados pelas culturas indígenas da região, talvez como parte de rituais de fertilidade ou cerimônias fúnebres. Aqui ó, vendi, recebi na hora, tá vendo? Meu celular agora é maquininha com a Infinity Pay. Quer ver como é? Abro o app da Infinity Pay, clico no vender com Infinity Tap, boto o valor aqui, cliente só encosta o cartão aqui no celular e ó o som. Pronto, passou. O dinheiro já pinga na conta na hora ou em até um dia útil. E as taxas são baixinhas, a partir de 1,37%. Eu estou aqui na rua vendendo meus doces, mas pode ser delivery, feiras, calçadas. É só abrir o app, digitar e encostar o cartão. É sem maquininha pendurada e sem taxa de adesão. É só você baixar o app, cadastrar com o CNPJ ou CPF mesmo. E funciona para qualquer celular com NFC, tanto Android quanto iPhone. Baixe o app da Infinity Pay, faz seu celular virar uma maquininha de cartão e vem vender sem enrolação. Tá esperando o quê? Tortinha gourmet, pessoal, tortinha. Agora meu celular virou maquininha de cartão, hein? Vem, vem! Nós estamos no começo do verão do Alasca e vocês estão
Enquanto esses geoglifos antigos fascinam por sua escala e mistério, um fenômeno mais recente continua despertando teorias e polêmicas. Os círculos nas plantações surgem da noite para o dia, em campos de trigo ou milho, com padrões geométricos impecáveis, muitas vezes impossíveis de serem feitos manualmente em tão pouco tempo. Apesar de muitos serem obras de artistas ou brincalhões, alguns desafiam explicações simples. Em especial, aqueles onde os caules das plantas não estão quebrados, mas dobrados com precisão microscópica, como se uma força invisível tivesse pressionado o solo. Ali, entre espirais, fractais e mandalas, crescem as especulações sobre contatos extraterrestres, campos eletromagnéticos ou até manifestações desconhecidas da própria natureza. Mas se há um nome que reina entre todos os geoglifos, ele vem do sul do atual território peruano. As linhas de Nazca, compostas por centenas de figuras desenhadas no chão do deserto, se estendem por muitos quilômetros. Há formas de animais, como o beija-flor, o macaco, o condor, mas também linhas retas, espirais e formas geométricas. Apesar de muitos estudiosos acreditarem que tinham função cerimonial ou religiosa, o fato de só serem visíveis do ar ainda levanta suspeitas. Como um povo tão antigo teria criado algo tão vasto, com tamanha simetria? Teriam voado em balões rudimentares, como alguns teóricos sugerem? Ou seria um legado para visitantes celestes? Nas águas cristalinas das Bahamas, onde o mar reluz em tons de azul e verde sob um céu sem fim, a beleza do cenário contrasta com os inúmeros relatos de naufrágios, desaparecimentos e fenômenos ainda hoje sem explicação. Essa região, marcada por muitas décadas de histórias envolvendo o Triângulo das Bermudas, esconde sob sua superfície mais do que recifes e peixes tropicais. E é ali que mergulhamos em um dos enigmas mais submersos, de forma literal, da arqueologia misteriosa. A chamada Estrada de Bimini, descoberta nas águas rasas do arquipélago, é uma formação rochosa, reta e regular, que lembra uma estrada pavimentada. Geólogos a descrevem como um fenômeno natural, esculpido por forças geológicas ao longo de muitos milênios. Mas desde que foi revelada ao mundo por mergulhadores e defensores da teoria da Atlântida, as dúvidas se multiplicaram. Seria essa a última pista de uma civilização avançada engolida pelo oceano? Ou apenas mais um reflexo da vontade humana de encontrar, no fundo do mar, vestígios do que ainda não conseguimos explicar? Essas primeiras marcas da nossa jornada talvez não respondam perguntas. Pelo contrário, elas são o ponto de partida de um enigma que só cresce. Quanto mais observamos o chão, mais parecemos ser observados de cima. A arquitetura dos ancestrais. Quando as primeiras marcas na Terra começaram a se transformar em estruturas verticais, algo fundamental mudou na história humana. Não eram mais apenas sinais no chão, mas símbolos erguidos em pedra, sólidos como o tempo, criados para durar milênios. Eram construções que exigiam mais do que mãos e ferramentas, pediam organização, fé e uma visão que talvez nem pertença inteiramente ao nosso tempo. Na costa da Bretanha, na França, as pedras de Karnak se estendem por quilômetros em linhas perfeitas. São milhares de blocos erguidos há mais de 7.000 anos, muito antes das pirâmides ou mesmo da escrita. Grandes, médias e pequenas, todas alinhadas como se seguissem um código. Mas que código seria esse? Algumas teorias apontam para um calendário astronômico rudimentar. Outras sugerem caminhos cerimoniais ou locais de poder espiritual. O mais desconcertante é que, mesmo após séculos de pesquisa, ninguém consegue afirmar com segurança por que elas foram colocadas ali, nem como. O esforço exigido para transportar, erguer e alinhar tantas pedras desafia o senso comum sobre as capacidades das sociedades neolíticas. No norte da Escócia, sob o vento cortante das Ilhas Órcades, ergue-se o Anel de Brodgar, um círculo de pedra com mais de 100 metros de diâmetro, construído há cerca de 5.000 anos, em meio a um vale onde o céu parece mais perto da terra. A função exata do anel
nunca foi esclarecida. Poderia ter sido um templo a céu aberto, um calendário solar ou o ponto central de uma comunidade ancestral que observava os ciclos da natureza com precisão religiosa. Para descongelar a tubulação caso ela congele. Isso deve percorrer a tubulação e ficar bem firme. E por isso ainda não terminamos. O que vai garantir que essa tubulação nunca congele é inseri-la em um cano de 2 polegadas. Esse cano mais largo de 2 polegadas vai protegê-la quando jogar. O lugar é tão envolto em lenda quanto em neblina. Dizem que suas pedras são guerreiros petrificados, amaldiçoados por dançarem depois do pôr do sol. Mas nenhuma estrutura megalítica é tão famosa ou tão envolta em especulações quanto o Stonehenge. Erguido na planície de Salisbury, no sul da Inglaterra, esse conjunto de pedras monumentais desafia todas as definições. Como um povo sem roda, sem animais de tração e sem metal, conseguiu mover blocos de até 50 toneladas por dezenas de quilômetros. Mais do que a técnica, o que intriga é o propósito. Alinhado com os solstícios, Stonehenge pode ter sido um observatório, um templo druida, um portal energético, ou tudo isso ao mesmo tempo. O que se sabe é que ele continua atraindo tanto peregrinos espirituais quanto cientistas em busca de respostas. Dinheiro guardado vira limite no cartão de crédito. São 2 vantagens em uma. Aproveite e veja seu limite do cartão aumentar. Show 10. Matamos toda a carne sob pressão. Tá todo mundo sempre falando Ubermoto isso, Ubermoto aquilo, mas eu quero mostrar pra vocês na prática como dá pra tirar uma grana no app. Eu tenho flexibilidade pra escolher quando rodar. O app me mostra onde e quando a demanda tá mais alta. Assim eu não perco muito tempo nem gasolina. Eu consigo ver o quanto eu tô ganhando em tempo real e recebo tudo direto na Uber Conta depois de cada viagem. E o que eu mais curto é que com o Ubermoto dá pra levar passageiros ou também fazer entregas com o Uber Flash. Tudo no mesmo app. O cadastro é super fácil, então se você tem moto, vale tentar. O 10 tem a capacidade de contribuir para o sucesso do refúgio de sua família. A escola de como administrar refúgio chegou ao fim. Saindo das planícies inglesas para os vales montanhosos da Bulgária, encontramos uma ponte que carrega mais do que seu próprio peso. A Ponte do Diabo, construída na Idade Média sobre o rio Arda, exibe uma beleza arquitetônica indiscutível. Mas o que realmente chama a atenção são as lendas que a envolvem. Dizem que o construtor fez um pacto com o diabo para conseguir erguê-la com perfeição. Outros juram que, se você observar a sombra das pedras no momento certo do dia, verá um rosto demoníaco refletido nas águas. Superstição? Talvez. Mas para os locais, essa ponte ainda carrega algo sobrenatural e é tratada com o tipo de respeito que só o inexplicável impõe. E então, há as pirâmides de Gizé. Nenhuma outra construção antiga desperta tanta fascinação e debate. Erguidas há mais de 4.500 anos, as pirâmides desafiam as leis conhecidas da física e da engenharia de seu tempo. A pirâmide de Quéops, a maior delas, é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra, encaixados com uma precisão que hoje só seria possível com equipamentos a laser. Ela está perfeitamente alinhada com os pontos cardeais e sua base quase não varia em milímetros de um lado ao outro. Seriam túmulos, monumentos cósmicos, radares energéticos. Algumas teorias sugerem ajuda extraterrestre. Outras, apenas trabalho humano em escala inimaginável. Mas seja qual for a resposta, as pirâmides não parecem ter sido feitas apenas para os mortos. Elas parecem feitas para durar mais que qualquer civilização que já existiu. Essas pedras, erguidas com esforço, fé e talvez algo mais, não são apenas estruturas. São testemunhas silenciosas de uma inteligência que ainda tentamos entender. Deixadas como cartas de pedra escritas num idioma que a história ainda não conseguiu traduzir por completo. Cidades esculpidas na pedra. A grandeza escondida. Há lugares que nos impressionam pelo tamanho. Outros, pela beleza ou mistério.
Mas há aqueles que provocam uma sensação diferente, mais profunda, quase existencial. São cidades inteiras que parecem não ter sido construídas, mas reveladas, como se sempre estivessem ali, escondidas dentro da pedra, esperando apenas o momento certo para emergir. Esses locais desafiam não só a lógica da engenharia antiga, mas também nossa própria imaginação. No deserto da Jordânia, entre cânions e penhascos avermelhados, surge Petra, a cidade esculpida nas rochas. À primeira vista, tudo parece cenário de cinema, e não é por acaso. Sua fachada mais famosa, o Tesouro, parece ter sido talhada por mãos sobre-humanas. Mas Petra vai muito além daquela primeira imagem. É um labirinto de túneis, templos, tumbas e escadarias talhadas diretamente na rocha viva. Foi capital dos nabateus, um povo que dominava as rotas comerciais e dominava também o segredo da água em pleno deserto. O mais intrigante é que, ao contrário de outras civilizações que erguiam paredes, os nabateus removeram a pedra, transformaram montanhas em arquitetura. E mesmo hoje, séculos depois de seu abandono, há partes de Petra que ainda não foram totalmente exploradas. É como se o passado ainda estivesse ali, sussurrando por entre as fendas de pedra. Viajando até a Etiópia, descobrimos um feito tão grandioso quanto silencioso: as igrejas de Lalibela. Mandadas construir no século XII por um rei que desejava uma nova Jerusalém no coração da África, essas igrejas não foram erguidas, foram escavadas de cima para baixo. Um único bloco de rocha transformado em espaço sagrado. A mais impressionante delas, a igreja de São Jorge, tem o formato de uma cruz grega esculpida em profundidade, com corredores estreitos e passagens que parecem pertencer a outro mundo. Tudo foi feito com ferramentas rudimentares e fé inabalável. Dizem que foram os anjos que ajudaram a terminar o trabalho. E ao caminhar entre aquelas paredes silenciosas, sem sinais de alvenaria ou junção, é difícil discordar da lenda. Mas se Lalibela foi escavada verticalmente, a cidade subterrânea de Derinkuyu, na Turquia, segue o caminho oposto, para baixo, cada vez mais fundo. Escondida sob a Capadócia, essa cidade poderia abrigar mais de 20 mil pessoas, com ventilação, depósitos de alimento, igrejas, escolas e até áreas para gado. São dezenas de níveis cavados no solo vulcânico, conectados por túneis estreitos e protegidos por pedras circulares que funcionavam como portas. Não se sabe ao certo quando começou a ser escavada, nem por quem. Mas acredita-se que foi utilizada durante séculos como refúgio contra invasores. Derinkuyu não foi feita para impressionar, foi feita para sobreviver. E, no entanto, impressiona mais do que muitas das maravilhas erguidas à luz do sol. Na América Central, a cidade de Teotihuacan parece ter sido construída por gigantes. Suas avenidas largas, alinhadas com precisão astronômica, e suas pirâmides monumentais, especialmente as do Sol e da Lua, rivalizam em escala com as pirâmides do Egito. Mas o mais curioso é que quando os astecas chegaram à região, a cidade já estava abandonada. Eles a chamaram de lugar onde os deuses nasceram. Ninguém sabe quem a construiu, nem por quê. O que se sabe é que Teotihuacan foi meticulosamente planejada, não apenas como uma cidade, mas como um espelho da cosmologia. Na mesma linhagem de grandeza e mistério, ergue-se Sacsayhuaman. Cansado de ser solteiro? Baixe agora o aplicativo Timo. Quem sabe lá você não vai encontrar o seu verdadeiro amor, sua alma gêmea? Com o aplicativo você consegue fazer chamadas de vídeo, chamadas de voz com lindas garotas próximo de você, isso mesmo. Lá você pode conversar diversos assuntos com elas. Com o Timo, você nunca se sentirá sozinho. Bora? Venha baixar o Timo você também? As habilidades de sobrevivência ao novo ambiente. Então é isso e a gente se vê em 20 Quer saber como fazer entregas pela 99 Food e ganhar uma renda extra? É só baixar o app da 99 Motorista, preencher seus dados, subir os documentos e escolher se vai entregar de moto ou bike. Bora lá, que as entregas não vão se fazer sozinhas. Baixe o app e receba seus ganhos no mesmo dia.
realmente é muito novo para mim e eu quero muito saber o que a minha dupla pensa disso. Sayhuamán, nas alturas de Cusco, no Peru. À primeira vista, parece uma fortaleza, mas seus contornos sinuosos, em forma de relâmpago, revelam algo mais, uma obra-prima da engenharia inca. Ali, blocos de pedra gigantes, com mais de 100 toneladas, foram esculpidos e encaixados com tanta precisão que nenhuma lâmina de faca atravessa suas frestas. Não há argamassa, apenas cortes perfeitos, como se as pedras tivessem sido moldadas por calor ou tecnologia desconhecida. E ainda assim, foram feitas por um povo que, oficialmente, não possuía metalurgia avançada. É um quebra-cabeça tridimensional cravado na montanha, desafiando qualquer explicação simples. Mais distante e menos visitada está Hattusa, a antiga capital do Império Hitita, perdida nas planícies da atual Turquia. Suas muralhas monumentais guardam inscrições misteriosas, esculturas em baixo relevo e portais com leões talhados que parecem observar cada visitante que atravessa seus arcos. Hattusa floresceu por séculos e depois desapareceu, quase sem deixar vestígios culturais diretos. O que permanece ali são traços de uma civilização altamente organizada que desenvolveu leis, diplomacia e urbanismo, e que ainda hoje intriga arqueólogos com sua arquitetura imponente e sua saída silenciosa da história. Cruzando o deserto da Arábia, surgem as tumbas de Alula, talhadas nas falésias do noroeste saudita. Esse sítio arqueológico monumental, muitas vezes comparado a Petra, revela a maestria do povo nabateu em esculpir templos diretamente na rocha. Portas gigantescas e fachadas esculpidas com detalhes geométricos emergem de paredões dourados como se brotassem da própria terra. Pouco explorada até recentemente, Alula é um elo entre o mundo antigo e o presente, onde história, deserto e espiritualidade se entrelaçam. Cada túmulo esculpido parece guardar não apenas restos mortais, mas também ecos de uma civilização que dominava o vazio com elegância silenciosa. E então, finalmente, chegamos a Machu Picchu. Escondida por séculos entre os picos nublados do Peru, essa cidade foi redescoberta apenas no século XX. Mas ao contrário de outras ruínas, Machu Picchu parece ter sido preservada, quase protegida pelo próprio ambiente. Suas paredes de pedra, perfeitamente ajustadas, resistem a terremotos. Seus terraços controlam a erosão. Suas fontes distribuem água como se tivessem sido projetadas por engenheiros modernos. Mas acima de tudo, Machu Picchu transmite uma sensação de harmonia. É como se os incas tivessem construído não contra a natureza, mas com ela. E ainda hoje, caminhando por seus corredores silenciosos e escadas intermináveis, é impossível não sentir que estamos diante de algo maior do que nós. Não apenas uma cidade, mas um santuário da alma humana. Lugares de fé e poder. O sagrado e o misterioso. Se há algo que move montanhas mais do que ferramentas, mais do que guerras ou impérios, é a fé. A crença no invisível, no eterno, no que escapa à lógica, é capaz de transformar paisagens, erguer monumentos e criar espaços onde o tempo não corre, ele reza. Em muitas partes do mundo, a espiritualidade foi talhada em pedra, empilhada em altares ou escondida em montanhas. São lugares onde a devoção se mistura com o mistério, onde o sagrado e o inexplicável caminham lado a lado. Em Jerusalém, uma cidade onde cada pedra respira história e tensão, está a Igreja do Santo Sepulcro. Para milhões de cristãos, esse é o ponto mais sagrado do mundo, o lugar onde Jesus teria sido crucificado, sepultado e, segundo a fé, ressuscitado. Mas o que torna essa igreja tão impressionante não é apenas sua importância religiosa. É o modo como ela se sustenta no tempo, mesmo cercada por séculos de disputas, invasões e até batalhas internas entre os próprios guardiões do templo. Lá dentro, a atmosfera muda. O ar parece mais denso, como se cada vela acesa carregasse não só orações, mas também lágrimas, promessas e uma esperança silenciosa. Poucos lugares no mundo concentram tanta história, tanta dor e tanta reverência em um só ponto.
Mas a fé não é feita só de dor. Às vezes, ela se manifesta em paisagens que parecem ter sido criadas apenas para o espanto. No coração da Catalunha, o mosteiro de Montserrat parece brotar das próprias montanhas que o cercam. Erguido entre formações rochosas únicas, quase surreais, esse santuário é lar da imagem da Virgem de Montserrat, ou La Moreneta, uma das mais veneradas da Espanha. Peregrinos escalam trilhas íngremes em busca de contato com o divino. Lá em cima, a vista é tão grandiosa quanto o silêncio. E entre cânticos e neblinas, há quem diga que a montanha guarda relíquias esquecidas e que monges antigos conheciam segredos que hoje só existem nas entrelinhas das orações. Se Montserrat é uma elevação da fé, o Monte Fuji é sua mais pura expressão estética. Ícone do Japão e símbolo da harmonia entre homem e natureza, esse vulcão sagrado tem sido reverenciado por séculos tanto no shintoísmo quanto no budismo. Sua forma quase perfeita domina a paisagem como uma entidade viva, silenciosa e observadora. Escalá-lo não é apenas um desafio físico, é um rito espiritual. Milhares de peregrinos sobem suas trilhas ainda na madrugada para assistir ao nascer do sol do cume, em um gesto de purificação e renovação. Os japoneses dizem que todo ser humano deve subir o Fuji pelo menos uma vez na vida, e apenas um tolo o faz 2 vezes. Porque o Fuji não se conquista, se contempla. E sua presença, mesmo à distância, é capaz de silenciar multidões. Cliente Nubank paga sua compra com Pix no crédito. Aproveite o desconto do Pix com o fôlego do parcelado. E ainda pode parcelar em até 12 vezes. Simples assim. Abra sua conta. Eu espero mesmo que a gente encontre água. Isso É insuportável. é sim. Ai, nossa, olha isso. Incrível. Eu acho que pode ter vida lá embaixo. A gente pode ter uma chance nele. Mais distante, do outro lado do mundo, ergue-se Uluru, o coração espiritual da Austrália. Esse monólito gigantesco, também conhecido como Ayers Rock, se ergue em meio ao deserto com uma presença quase sobrenatural. Para o povo Anangu, Uluru é muito mais do que uma formação rochosa. É uma entidade viva, moldada pelos espíritos ancestrais durante o tempo do sonho. Cada fenda, cada curva, cada sombra sobre a pedra conta uma história sagrada, passada de geração em geração. Subir em Uluru, por muito tempo, foi visto como ofensa espiritual. Hoje, o respeito por essa visão cresce, e o local é reverenciado como um elo entre a terra, o céu e o invisível. Quando o sol se põe e Uluru muda de cor diante dos olhos, do vermelho intenso ao púrpura profundo, é como se o tempo parasse para ouvir o que a pedra tem a dizer. Não muito distante dali, outro pedaço do mundo permanece congelado no tempo e na fé, o Monte Athos, na Grécia. Um território autônomo habitado apenas por monges ortodoxos e, por decreto milenar, proibido a mulheres. Ali, a vida segue um ritmo que escapou à modernidade. Os dias são marcados por sinos e orações. Mosteiros medievais pendem de penhascos, quase desafiando a gravidade. E os manuscritos guardados em suas bibliotecas são mais antigos que muitos países atuais. Visitar Athos é como mergulhar em um mundo paralelo, onde o digital não tem poder e a presença divina é quase palpável. E mesmo aqueles que não compartilham da fé ortodoxa sentem ali uma paz que parece fora de lugar no século XXI. Enquanto o Ocidente construiu catedrais para tocar os céus, o Oriente preferiu representá-los em pedra. Na Indonésia, o templo de Borobudur se ergue como uma mandala gigantesca esculpida em lava vulcânica. Com mais de 2.000 esculturas e centenas de estupras, pequenos monumentos budistas, o templo é, ao mesmo tempo, um lugar de meditação, um mapa do universo e uma história contada em pedra. Caminhar pelos seus andares é como subir da terra ao nirvana. Cada degrau,
Cada parede é uma lição visual. E mesmo para os que não compreendem os ensinamentos de Buda, há ali uma harmonia tão precisa que beira o transcendente. Fechando este ciclo de fé e lenda, chegamos à Inglaterra, onde a névoa do mito envolve a abadia de Glastonbury. Suas ruínas ainda impressionam, mas o que realmente atrai peregrinos modernos é o que elas representam. Para muitos, ali está enterrado o lendário Rei Arthur. Outros acreditam que o cálice sagrado, o Santo Graal, foi escondido por ali, talvez sob a colina de Glastonbury. Mas mais do que relíquias, Glastonbury oferece um tipo de espiritualidade que transcende religião. É um ponto de convergência entre o cristianismo esotérico, a mitologia celta e as novas formas de fé do mundo contemporâneo. Um santuário onde o passado e o futuro parecem se encontrar em silêncio, como se estivessem esperando algo ou alguém. O inexplicável, o cume do mistério humano. Depois de caminhar por desertos riscados com símbolos, por pedras alinhadas com as estrelas e por cidades esculpidas nas entranhas da terra, chegamos à última fronteira desta jornada e talvez a primeira fronteira da nossa ignorância. Lugares onde o real e o impossível se olham nos olhos, onde a ciência encontra o seu limite e onde o silêncio fala mais alto que qualquer evidência. Aqui, as perguntas não são apenas históricas ou arquitetônicas. São existenciais. O que somos, o que fomos e o que ainda não fomos capazes de lembrar. Nas profundezas do oceano, próximo à ilha de Yonaguni, no Japão, mergulhadores descobriram aquilo que parece ser uma cidade inteira submersa. Escadarias, colunas, plataformas, tudo esculpido em pedra, com ângulos retos e uma simetria que se recusa a ser natural. Os geólogos dividem opiniões. Alguns defendem que tudo não passa de uma formação geológica rara, criada pelo movimento das placas tectônicas. Outros veem ali vestígios de uma civilização perdida, talvez uma que viveu há mais de 10.000 anos, antes do último grande derretimento das calotas polares. A verdade permanece no fundo do mar, silenciosa, dançando com as correntes e com os mistérios do passado. A apenas algumas horas de voo dali, mas milênios no tempo, está Göbekli Tepe, na Turquia. Descoberto por acaso no final do século XX, esse templo reescreveu os livros de história. Construído há mais de 12.000 anos, antes mesmo da invenção da agricultura, ele contém colunas monumentais decoradas com animais, símbolos e figuras humanas. Isso significa que, muito antes de os povos formarem cidades ou plantar sementes, já estavam construindo templos, já cultuavam, já observavam o céu, já buscavam algo além. E isso, por si só, muda tudo o que achávamos saber sobre o início da civilização. Quem construiu Göbekli Tepe? Por qual motivo? E como foi possível erguer tamanhas estruturas sem ferramentas de metal, sem escrita, sem qualquer tecnologia conhecida? Até hoje, essas perguntas permanecem em aberto, como as portas de um santuário que insiste em não se deixar compreender.